Fala guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre dicas sobre colecionar mangás. Não são nada assim, coisas de outro mundo, mas são coisas bem importantes que a gente precisa ficar sempre atento, porque querendo ou não, volta e meia a gente dá uns deslizes e esquece de algumas coisas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esquece de se inscrever, tem aqui no cantinho aqui um símbolozinho para vocês se inscreverem, ativa o sininho também e não esquece de deixar já aquele likezinho que ajuda demais a gente aqui a crescer no nosso reino dos mangás. Bom pessoal, como vocês já sabem, vamos para a nossa vinheta que depois a gente vai mandar algumas dicas aí bem importantes. Começando então com a dica número 1, a primeira coisa é a mais óbvia possível, mas que sem querer, querendo, às vezes a gente esquece. Pesquisa! Sim, a gente antes de comprar um mangá, antes de comprar uma coleção, a gente precisa fazer o básico, que é dar uma pesquisadinha sobre aquele título. Por quê? Saber se a história é boa, se a história é ruim? Claro, mas não apenas isso. Primeira coisa, a gente precisa pesquisar para saber se te interessa aquilo ou se não te interessa aquilo. Então a gente vai dar uma lida na sinopse, se tiver um anime a gente vai assistir algum episódio, ver se achou interessante. Beleza, isso é o óbvio, é o básico, né, normalmente, que a gente precisa ver. Você também pode assistir um review aqui no Reino dos Mangás, review em algum outro canal que vocês acompanham, como lá no Mangatube, como lá no Moshiroi. Então tem outros lugares para vocês verem reviews, né, para ver se você gosta ou não gosta daquele mangá. Mas caso você goste, você não pode simplesmente comprar, você também tem que fazer algumas análises nessa pesquisa. Primeira coisa, o título que está saindo, ele está em andamento no Japão? Ele está cancelado? Ele está em hiato? Porque querendo ou não, isso pode influenciar sim. Se você é um colecionador que está começando, que você não tem tanto dinheiro assim para comprar muita coleção, às vezes é bom você evitar um título que está em hiato, um título que está cancelado ou sem nenhum tipo de perspectiva de continuidade. Então às vezes é melhor você evitar aquele título, né? Porque querendo ou não, como você está começando, ou você não está querendo gastar assim um dinheirinho ali numa coleção que não tem fim, alguma coisa assim, é melhor você direcionar o seu gasto, né, para um título que caiba dentro do seu bolso e caiba dentro dessa sua ideia do que colecionar. Então não basta apenas você pesquisar se o mangá é bom ou se é ruim para o seu gosto, mas também é legal você saber se aquele mangá está em hiato, se aquele mangá está em andamento, porque isso vai te ajudar demais. Partindo dessa pesquisa, você também tem a questão do valor. Você precisa ver se o valor está dentro do seu orçamento. E essa é a dica número 2. O que essa dica quer dizer? Você precisa, como um colecionador, fazer seus cálculos matemáticos também. Você precisa olhar se aquilo cabe no seu orçamento. Então é muito legal você criar uma planilha. Pode ser uma planilha no Excel, pode ser uma planilha no Word ou mesmo no seu caderno lá. Você fazer suas anotações, né? Olha, eu tenho um salário de tanto. Eu posso gastar com mangás R$200 por mês. Não, eu posso gastar R$300 por mês. Não, eu só posso gastar R$50 por mês. Então isso é muito importante, porque a partir daí você consegue fazer um planejamento do que você quer comprar. Porque o que acontece com muito colecionador? Ele se empolga e começa a comprar demais. Passa no cartão de crédito, paga no dinheirinho, compra uma coleção que apareceu a um preço legal e aí ele vai se descabelando, né? Não posso nem me imitar aqui porque eu não tenho muito cabelo. Mas ele vai se descabelando porque ele acaba se envolvendo em muitas compras das quais ele não vai poder continuar, quem sabe. Se você tem um planejamento de gastar R$150, R$200 por mês, hoje na média aí de R$25 cada volume, com esse valor você vai conseguir comprar uns 7 volumes, quem sabe 8 volumes nessa média de preço. Então se você começa a colecionar
muitos títulos ao mesmo tempo, você pode acabar se embananando. Um exemplo disso é que eu já falei para vocês, já bati nessa tecla em outros vídeos, que é as reimpressões da Panini. Muito legal a Panini estar reimprimindo esses títulos, mas se você vai encarar, coloca nessa planilha, coloca aí no seu planejamento para ver se você vai aguentar. O exemplo de Naruto Gold, que é que eu já dei no outro vídeo, é aquilo. São 5 volumes que ela está lançando todo mês, mais os volumes atuais que lança um por mês. A R$25 você tem 125 aqui, mais 25 aqui. Ou seja, você tem R$150 apenas com Naruto. Fora o que você já coleciona ou o que você pretende colecionar de novo. Então é muito importante você fazer esse planejamento para saber quantos mangás você pode comprar por mês, porque se você pode comprar 10 mangás por mês, você tem uma faixa aí de 250 a 300 reais, se você for encarar uma reimpressão dessas que está saindo 2, 3, 5 volumes por mês, você acaba tendo que deixar outras coisas de lado. E se você deixar coisas de lado, você sabe que infelizmente nós estamos em um período de mangás sumindo. A Amazon, não sei qual que é o problema que ela está tendo com a Panini, porque nenhuma das duas ainda fez nenhum tipo de pronunciamento, porque os mangás hoje, pelo menos nesses últimos 2 meses, entra em pré-venda na Amazon e ele se esgota antes mesmo de sair da pré-venda. Ou seja, se você comprou na pré-venda, você compra na Amazon. Se você não comprou e está esperando depois um desconto ou não, às vezes ele nem está indo para o normal porque ele já está esgotado. Então, simplesmente, se você não se planejar, você corre sérios riscos de ficar com buracos na sua coleção. Planejamento, super importante. Então, faça isso. Porque por mais óbvio que seja essa dica número 2, muita gente acaba esquecendo. Bom, pessoal, eu coloquei aqui também uma dica número 3, que é comece devagar. Essa aqui é principalmente para os colecionadores novos. Comece devagar, no seu tempo, você não precisa comprar tudo de uma vez. Se você está começando agora um título que já está em andamento, a minha dica é economize e compre de uma vez. Ou seja, você vai no Mercado Livre, você vai no Shopee, você vai numa loja especializada que venda coleções, como Anime Hunter, ou você vai nos grupos do Facebook e procure comprar uma coleção já em andamento. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Dragon Ball aqui, a gente tem, por exemplo, One Piece, então nem se fala, que é longo pra caramba. Mas vamos pegar um médio aqui, o The Promised Neverland. São 14 volumes, tá indo pro 15º agora. Você já não tem vários volumes na loja da Amazon, você já não tem na loja da Panini vários volumes. Então se você está começando agora, você tem que começar devagar. Em que sentido? Comprar um por um? Não. Você vai precisar economizar e comprar, por exemplo, um lote. Você vai lá no grupo do Facebook e acha alguém vendendo do 1 ao 10. Você compra do 1 ao 10 para você evitar ter perigo. E você aí só vai comprando os mais atuais. A mesma coisa vale para outras coleções. Se você tem uma coleção que está em andamento, ou uma coleção que está finalizada, principalmente a coleção finalizada, que é onde mora muito perigo. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha coleção. A gente tem aqui, eu posso usar para vocês, vamos ver, o que eu posso mostrar? Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist são 27 volumes. Eu também posso usar outros exemplos da JBC. Yu Yu Hakusho, Samurai X, são alguns mangás que já estão finalizados há certo tempo. Então, eu dou aqui, como essa dica número 3, você começar devagar, no sentido de que você precisa ir atrás dessa coleção completa ou semi-completa. Se você deixar para comprar volume por volume, você vai encarar muitos problemas e você vai ter muitos buracos. Eu dou um exemplo meu próprio, que sou um colecionador de Hunter x Hunter desde que lançou em 2008. Porém, teve um certo período aí que eu fiquei meio afastado das coleções e perdi muitas edições. Quando eu voltei com tudo a colecionar, eu tive um grave problema da edição 20 à edição 30, que até hoje eu não consegui completar, ainda me falta o Hunter x Hunter 24. Então eu recomendo demais a vocês a ter essa paciência de você começar devagar, compre poucos títulos se você está com pouca condição financeira e compre títulos certos para você depois não ficar espaçado. Porque a quarta dica é não compre volumes aleatórios. Não adianta você querer colecionar uma coleção, por exemplo, o Berserker, 38 volumes.
Não adianta você querer comprar a edição 15, a edição 20, a edição 25 e falar que vai colecionar, porque você vai ter muita dor de cabeça. Você pode conseguir concluir? Óbvio que você pode, mas você vai ter muito problema, vai ter muita dor de cabeça, você não vai completar isso rápido, você vai ter que ficar se debatendo atrás de volume X, volume Y, vai dar muito problema, então eu recomendo demais que você vá em volumes específicos, em coleções curtas, ou que você compre coleções em andamento ou coleções fechadas para facilitar isso. Você vai falar aqui, claro, Renan, mas aí é fácil, mas como que eu vou ter R$ 500 para colecionar Hunter x Hunter de uma vez? Deva deixar para colecionar isso um outro tempo quando você tiver com uma condição um pouquinho melhor. Então você se direciona a coleções um pouquinho mais curtas, porque é legal você ter o título que você gosta, mas se você não tem pretensão de finalizar aquilo tão cedo, você vai encarar vários problemas de furo, mangá faltando. Então é uma opção, claro, você pode fazer isso, mas você vai ter muita dor de cabeça. E a minha dica aqui é justamente para você não ter esse tipo de dor de cabeça, evitar esse tipo de problema. Então, comece devagar, compre a sua coleção completa, depois passa um tempo você compra outra e assim vai. Agora, a outra dica é evite mangás cancelados. Faz parte um pouquinho lá da dica número 1 da pesquisa, mas é importante porque tem alguns mangás que estão cancelados e alguns mangás que têm riscos sérios de cancelamentos. Esse tipo de mangá eu recomendo seriamente a você evitar. Um exemplo aqui é o Toriko. Infelizmente, o Toriko tá em hiato aqui no Brasil, apesar de já ter final no Japão, e tá totalmente parado. A Panini não dá nenhum tipo de pretensão de finalizar essa obra logo, porque ela não dá lucro para a empresa. Então a empresa simplesmente jogou na geladeira. Entre outros títulos que tem esse mesmo tipo de problema, que acabam indo para o cancelamento ou por um gelo eterno. Então eu recomendo muito que você evite esse tipo de obra para você não ter problema, porque aí você evita entrar em enrascadas que você mesmo possa criar. Então evite esse tipo de mangá como o Toriko, infelizmente, né? Coitado do Toriko, mas a minha dica é negativa em relação a ele. É melhor você evitar para você não ter dor de cabeça. Uma dica muito importante, já que nós falamos tanto sobre dicas de compras, também tem aí que eu acabei nem falando, mas a questão da garimpagem, é muito importante que vocês visitem sebos. Beleza, são mangás usados, mas ótimos. Tem vários mangás ótimos, com boa qualidade, bem preservados. Tem alguns bem acabadinhos, óbvio. Aí você deixa esses de lado. Mas vai atrás em sebo, dá uma garimpada, verifica se você acha alguma coisa legal. Às vezes tem alguma coisa que você está procurando. Por exemplo, mangás raros, é difícil você achar em uma loja especializada. É difícil você achar em um grupo de Facebook onde está cheio de mercenário livre. Então o sebo é o melhor lugar para você conseguir completar às vezes a sua coleção que faltou um ou outro volume que está mais difícil de achar. Vocês sabem, mas eu vou até dar uma mostrada para vocês aqui. Eu tenho esse volume aqui que é um dos mais raros da minha coleção. Episódio G, volume 19. Extremamente raro, difícil de ser encontrado. O pessoal pede quase R$200 nesse volume e eu achei em um sebo, apenas R$5. Completei minha coleção. Era o único volume que me faltava. R$5 foi o suficiente em um sebo para mim completar uma das coleções mais difíceis que eu tinha. Então vai atrás de sebo. Cara, faz o seguinte, não sei se na sua cidade tem muitos ou poucos, mas pega um dia, faz uma lista de endereços de vários sebos, um lugar que tenha vários sebos pertinho, vai a pé, vai em um, vai em outro, no centro das cidades normalmente tem alguns sebos, né? Vai dar uma olhada de sebo em sebo, procura, assim, sem compromisso, vai olhando, às vezes você acha uma coisa legal, às vezes você acha um volume raro que você não coleciona, que aí você pode, querendo ou não, você pode vender um precinho um pouquinho depois no Facebook, né? No Mercado Livre, um pouquinho mais alto. Não tô aqui estimulando os mercenários livres, não tô falando para você cobrar R$200 nesse volume, mas se você pagar 5, se você cobrar 30, 40 reais, até R$50 nesse tipo de volume que é extremamente raro, acaba saindo na hora, você vende na hora esse tipo de volume aqui. Então é importante sim você visitar sebos. E pra gente fechar, tem uma dica aqui que a gente falou tanto sobre colecionar, de garimpar, de pesquisar, mas faltou uma dica essencial pra gente finalizar, que é cuidado com a sua coleção. Dica para colecionador não é apenas comprar, é também preservar. A gente tem duas coisas bem importantes que a gente pode fazer na nossa coleção, que é, como eu estava falando do Neverland aqui, usar os saquinhos
plásticos aqui. É um saquinho de não sei o nome, poteno, que ajuda a reduzir a sujeira, o pó, a umidade do ar. Então é muito legal você ter esse saquinho de proteção. Você consegue achar ele em lojas de embalagens, em diversos tamanhos. Se você quiser alguns saquinhos mais personalizados, aqueles que cola sozinho e tal, eu recomendo algumas lojas como a Mora Books e o Capitão Nigiri, que eles também vendem esses saquinhos no tamanho certinho do tipo de mangá que você quer. Então esse saquinho é muito legal para você usar. A única recomendação para eles é não utilizar em capa dura, mas em capa cartão é bom você utilizar para evitar. Eu que costumo limpar minha coleção a cada 2 meses, eu consigo notar que o pó acaba se acumulando na parte de cima. Então com um pincelzinho você consegue tirar, ou mesmo com uma flanela molhada, assim, um pouquinho de álcool, um pouquinho de água, assim, para você consegue limpar esse plastiquinho por cima e dar uma preservada boa na sua coleção. Só que não é apenas o saquinho. A outra parte da preservação é justamente o que eu comentei agora. Você manter a sua limpeza em dia da sua coleção. É importante que pelo menos aí no máximo de 2 a 3 meses, né? Se você conseguir fazer antes, melhor ainda. Mas aí eu sei que depende da coleção. Se tem uma coleção muito grande, fica mais difícil. Tem uma coleção mais curta, fica um pouco mais fácil. Mas pelo menos aí, de 2 a 3 meses, você precisa dar uma boa limpada na sua estante. Precisa tirar tudo, dar uma folhadinha nos mangás também é legal. Passa um paninho umedecido, um pouquinho de álcool talvez ali, algum produtinho básico, mais neutro possível. Dá uma passada na prateleira, tira o pó dela inteira, tira o pozinho em cima dos mangás, um pincel, se tiver no plastiquinho você pode passar um paninho em cima e dá uma boa limpada na sua prateleira, porque querendo ou não, o pó se acumula na prateleira, tem assim, querendo ou não, dependendo de onde você mora, pode ter alguns bichinhos voando, mosquitinho, pode ter algum tipo assim, traça também, então por isso que o plastiquinho também ajuda para não comer o papel. Então, essa última dica é a de ouro, proteja, preserve a sua coleção, porque sua coleção não foi de graça, vale dinheiro, você coleciona porque você gosta, mas isso aqui é um tipo de investimento. Se amanhã depois você desistir de colecionar ou tiver alguma emergência, isso aqui tudo vale, isso aqui é dinheiro, isso aqui não é besteira, isso aqui é dinheiro que você tem guardado quando você precisa, se chegar um dia que você precisar vender. Então, preserve, cuide do que você ama, cuide dos seus mangazinhos e a gente vai ficando por aqui e essas foram as dicas do reino. Deixa o likezinho antes de ir e valeu, galerinha!